Bom, Jai Hare Krishna, Bhagavad Gita, Siddhartha Purana Goswami Maharaj. Estamos no texto 35, né? Esse é o capítulo 6, se eu não me engano. O Senhor de Shri diz só, tu, o de poderosos braços, indubitavelmente, inquietamente, é difícil de controlar. Entretanto, ó filho de Kunti, ela pode ser controlada mediante a prática, o desapego. Comentário. Krishna se compadece de Arjuna neste verso e ao mesmo tempo aprecia a devoção natural de Arjuna, e por isso ele dirige a Arjuna de forma alentadora como Mahabahu, de poderosos braços. Através deste apelativo, Krishna implica que por sua graça Arjuna será exitoso em sua batalha diante da obstinada mente. Ele enfatiza isto com a palavra ação Shayam. Sem dúvida. Tanto a graça de Deus como um grande esforço de nossa parte são ambos requeridos para uma exitosa prática do yoga. A graça de Krishna fica implícita aqui ainda mais ao identificar a Arjuna como seu querido parente, Konteya. Seguramente Krishna será misericordioso para alguém que assim é querido, que ele é querido, né? Portanto, a pessoa deveria tentar se tornar querido para Krishna. Isso é verdadeiro yoga. A relação entre a prática e a graça nem sempre é algo muito claro, né? Através da graça, a pessoa se vê empoderado para praticar, e por praticar ele obtém a graça de Deus. Nos comentários de Vishwanath Chakravarti, verso 41 do capítulo 2, encontramos que a graça do Guru, é a causa essencial para todo êxito, né? É igualada com o fato da pessoa aceitar incondicionalmente aquelas práticas que ele delineia, né? Aqui Krishna Demas recomenda que a prática, a abhasya e o desapego, vairagya, abhyasa e vairagya, são algo essencial se a pessoa são algo essencial se é que a pessoa deseja conquistar a mente. Por desapegar a mente dos pensamentos relacionados à indulgência sensorial, uma pessoa detém o rio do fluxo mental perpétuo. Através da prática do yoga, o sadhaka redirige a corrente de sua mente na direção de Deus. Essa prática não somente implica aquelas práticas espirituais que são relativas ao caminho que a pessoa tem escolhido, tais como escutar e cantar a respeito de Krishna, se associar com pessoas santas, escutar as escrituras e venerar a deidade, viver em um lugar sagrado e outras formas similares de sadhana. Senão também a prática para a pessoa se fixar a mente mesmo em samadhi. A pessoa deve ocupar-se na prática e restringir a mente. A prática espiritual, sadhana, é a ênfase de todo este capítulo. Não existe substituição, né? Substituição, isso mesmo. Para a prática espiritual. O desapego implica em um estilo de vida no qual uma pessoa se abstém daquelas coisas que tendem a perturbar a mente. Sem semelhante desapego, a prática da pessoa será tal como colocar água em um balde furado, né? Com furos, né? Qualquer coisa que a pessoa obtenha será simultaneamente perdida em lugar de ser acumulada. Bom, o verso 36, eu estou de acordo em relação a que a yoga é difícil de se alcançar para aquele cuja mente está fora do controle. Porém, para aquele cuja mente está sob o controle e se esforça mediante um método apropriado, isso é possível, né? Bom, Krishna concorda com Arjuna que o yoga é algo difícil de se alcançar para aquele que com uma mente descontrolada. Com isto, ele quer dizer que a pessoa não poderá alcançar a yoga senão cultivando o desapego, nem se ocupando regularmente na prática espiritual, tal como foi prescrito no verso anterior. O método apropriado, o Payataha mencionado neste verso, se refere aos esforços repetidos, Sadham Bayashtvam. Ao escutar Krishna enfatizar a prática, o desapego, Arjuna se pergunta a respeito do destino daquele que falha em sua prática.
Bom, Arjuna diz: só Krishna, que destino se depara com aquele que ainda tendo fé não pode manter o controle? O que acontece com aquele cuja mente se afastou da prática da yoga sem haver ainda alcançado a perfeição? Ó, você de poderosos braços, né? Acaso ele não está perdido na busca da transcendência, tal como uma nuvem que se ficou assim como destroçada, sem uma base sólida, nem está nesse mundo, nem no outro, verso 39? Essas são minhas dúvidas, ó Krishna. Por favor, corte essas dúvidas de raiz, já que além de ti, ninguém mais é capaz de destruí-las por completo. A pergunta de Arjuna é bem pensada. Se uma pessoa abandona o karma marga, não alcançará os céus nem o êxito material em sua seguinte vida. Isso estará bem se tal abandono implica ao aceitar a yoga depois da busca da liberação. Entretanto, se diz que o yogi não chega a ser exitoso na prática do yoga. Qual será então sua posição? Pareceria ser nesse caso que ele não alcance nem o céu, nem a liberação, nem a perfeição material, nem a espiritual. Arjuna possui uma fé implícita em Krishna e Krishna responde a sua sincera indagação com um grande afeto. Texto 40. O Senhor de Sri disse: ó filho de Prita, nem aqui, nem neste mundo, nem no próximo ele é derrotado, né? Qualquer um que seja sincero, meu querido amigo, não transita no caminho da desgraça. Bom, aqui responde o todo compassivo Krishna, com o seu coração estendendo até Arjuna. E para todos seus devotos, a sua garantia é que a sinceridade é invencível. Nahi kalyana krit kashti durgatim tat ghatachi. Qualquer um que faça o bem jamais será derrotado pelo mal. Com essa confiança é que a pessoa deveria praticar yoga, por difícil que pareça. O uso da palavra tata indica um grande afeto por parte de Krishna, aquele quem aqui como guru como guru fala paternalmente ao seu discípulo como se fosse um filho. Aqui as palavras de Krishna são relevantes para os praticantes da yoga no geral. Este verso, em particular, está destinado aos seus devotos. Bom, agora o texto 41, 42. Bom, aquele que caiu do caminho da yoga alcança os céus e reside ali pelo que parece, por uma eternidade, né? Logo ele nasce novamente em uma família piedosa e aristocrática, ou pode nascer diretamente numa família de sábios transcendentalistas. Semelhante nascimento é pouco comum neste mundo. Contrário ao que Arjuna pensa, Krishna revela que o yogi não é exitoso. O yogi não exitoso alcança tanto a felicidade material como eventualmente a liberação. Aqui se nos recorda que a primeira instrução de Krishna a respeito da natureza do Yoga Dharma encontrado no capítulo 2, onde ele ensinou que os esforços no caminho do yoga nunca são em vão. O yogi, ou devoto imaturo, alcança o céu material, onde ele é livre de desfrutar daquele prazer sensorial que o distraiu da sua prática, né? Ou seja, ele vai desfrutar ali, né? Sem repercussão kármica alguma. Entretanto, isso não inclui aquelas distrações que conduziram ao praticante a desviar-se do caminho, né? Desvios do que é uma vida piedosa e regulada pelas escrituras. Isso se refere a distrações tais como o desejo de visitar o céu. Quando o yogi neófito tem extinguido essa propensão, ele novamente nasce na Terra, em uma família que proverá uma liberdade econômica ou situação piedosa, desde da qual ele possa retornar sua prática espiritual, exatamente de onde ele havia deixado. O yogi avançado que cai de sua prática, indicado no verso 42, não necessita ir ao céu para extinguir a propensão ao desfrute.
Ele diretamente nasce em uma família envolvida com a prática da yoga, recebendo instrução do yoga desde o seu mesmo nascimento. Tanto os yogis maduros como os imaduros são assistidos por aqueles esforços prévios que eles tenham invertidos no caminho espiritual, na medida que a tendência yoga retorna novamente às suas vidas. Krishna confirma isso nos seguintes versos. 43 agora, verso 43, imediatamente depois ele recobra a inteligência yoga cultivada em sua vida prévia e novamente se esforça pela perfeição, filho de Kuru, texto 44, devido à sua prática prévia. Ele é levado espontaneamente. Inclusive, aquele que meramente inquire a respeito do yoga transcende da recitação ritualística dos Vedas, texto 45. Dessa forma, ao preservar e restringir sua mente, o yogi, estando completamente limpo de toda a tendência para o mal e havendo-se aperfeiçoado ao longo de muitos nascimentos, alcança facilmente a meta suprema. Texto 46, o yoga é superior ao asceta, superior ao gyani e superior ao ritualista. Por outro lado, Arjuna, seja um yogi, ou seja, portanto, Arjuna, seja um yogi. Aqui Krishna resume o ensinamento que ele impartiu até o momento. Ele torna-se um yogi, Arjuna. Ele se dirige para o seu discípulo como Arjuna, indicando sua pureza. No verso concluinte desse capítulo, Krishna lhe dirá a Arjuna que de todos os tipos de yogis, seu devoto é o melhor. 47, de todos os yogis, aquele que permanece em mim com plena fé, adorando-me com devoção, se encontra mais intimamente unido a mim, é considerado o melhor de todos. Né? Comentário. Logo dessa considerável análise sobre a yoga, que começou com o segundo capítulo, Krishna conclui seu discurso a respeito do yoga com este verso. Aqui ele situa a seu devoto na mais elevado plataforma, né? Degrau, sei lá, plataforma da escada da yoga, ou seja, da plataforma da yoga, né? Okay. A devoção a Krishna é a última palavra sobre yoga. Ele indicou isso ao longo dos primeiros 6 capítulos e desde o final do capítulo 2 até o 6 ele indicou que o Bhakti é aquilo que Arjuna deve alcançar se ele deseja ser a pessoa que Krishna quer que seja. Aquela pessoa perfeitamente integrada, sobre a qual Krishna está ensinando a Arjuna. Arjuna é seu devoto. Dito devoto cumpre com o seu dever e é responsável em todos os atos. Né? Suas ações se veem informadas pelo conhecimento superior. Ele alcançou o fruto da ação desapegada na forma da sabedoria interna. Seu atuar se encontra integrado com o conhecimento e é por isso renunciado ainda quando atua. Ele está absorto na meditação a respeito de Deus. Em seu coração transborda o amor por Deus, o amor por Deus e o amor por todos os seres. Ele alcançou ou seja, ele cessa o sofrimento material, né? E conhece a Deus como Brahman. Paramatma Bhagavan, Arjuna se encontra fascinado diante do que significa ser um devoto de Krishna. À medida que os primeiros 6 capítulos, né, em relação à psicologia de uma pessoa ideal chegam ao seu fim, Krishna logo em seguida se torna... Ele vai em direção à teologia, a uma análise dos diferentes tipos de devotos. Né? Então foi o fim do capítulo aqui. Bom, o glossário ficou o Bhagavat Parshadadeha Prapta, é o primeiro tipo de Mahabhagavat, 2 pés no mundo material e os olhos no espiritual. Né? Bom, agora vamos para o Siddhanta. Siddhanta. Então tá, qualquer atividade que esteja diretamente relacionada a Bhagavan é Swarupa Siddha Bhakti, como limpar o templo, seva, a deidade, o que inclui oferecer a boga, nama japa, kirtana, recitar stotras, etc. O devoto que se rendeu, né,
No verdadeiro sentido da palavra, todos os seus atos são devoção, a mente, o corpo e os sentidos e tal devoto são usados apenas em serviço. Quanto mais você progride no Bhakti, mais você se eleva, mais você se aproxima do ideal do Raga Bhakti, onde não existe regras, não existe algo formal neste comportamento. Então, por exemplo, você pode comer, se vestir, realizar suas atividades externamente. Isso pode parecer algo fora de um contexto védico, mas você está bem situado no Raga, no amor espontâneo. Quando Brahma vê Krishna comendo com uma mão esquerda, enfiando comida na boca dos outros, não é que Krishna ele viu, não é o Krishna que ele viu que restou o Chatushlok para ele, que atua como um guru para ele. Então ele fala, esse cara é um impostor, vou causar um distúrbio nesses passatempos dele. Quando vemos o momento onde Krishna dá o Chatushlok para Brahma, ele está dando as bênçãos para Brahma no Shakyarasa. Vamos nos comentários do Swami Maharaj, Prabhupada e Vishwanath Thakur, que Brahma expressou o seu ideal para Krishna, e Krishna deu as bênçãos para ele ao alcançar esse ideal era Shakyarasa. Em Vraja tudo é coração, tudo é amor e não existem regras, apesar que Varnashma está lá, os mantras estão lá, o nome está lá e tudo está lá. No Krishna Lila também Varnashma regras, regulações, mas é diferente, ou seja, tudo ali é movido pelo amor, pela espontaneidade, mas tudo isso também existe lá, lá não deixa de ser preenchido. Varnashma não deixa de ser cumprido no Krishna Lila. Rupa Goswami diz que você pode cometer ofensas, mas o nome vai permanecer com você, porque ele é muito misericordioso. Assim como Brahma ofendeu Krishna, mas o nome não abandonou, podemos ver isso em Brahma como Haridas Thakur. Quando mais existe amor, menos regras existem. Quanto menos existe amor, mais necessidade para as regras. Em Vrajalila o nome está lá, mas ele recua para um segundo plano e o serviço se torna proeminente. O Varnashma, os deveres religiosos, é como uma jaula, você precisa ser educado. É como um animal selvagem. Se você pega um animal selvagem, a primeira coisa que você precisa fazer é colocá-lo numa jaula. Ao colocá-lo numa jaula, ele pode ser domesticado. Isso é Varnashma. Chamado Bhagavatam é muito difícil de se entender, inclusive quando mais piedade você tiver, mais difícil será. Se você não tem tanta piedade, mais fácil entender o Bhagavatam. Principalmente esses passatempos de Krishna com as golpes. Foi Mahaprabhu que realmente deu uma luz no Bhagavatam, no sentido que através dele você pode entender o Bhagavatam. Krishna, ele fala para Brahma, eu vou dar uma bênção para você realizar Shakyarasa. Isso aconteceu no Brahma Vimor Lila. Então, por isso, Krishna cria essa ilusão para que Brahma pudesse experimentar o que é ser um amigo mesmo. Krishna pensa, se você quer mesmo ser um amigo, você tem que ver o que está acontecendo. Quando Brahma passa e vê Krishna dessa forma, ele não consegue entender, apreciar Krishna. Por isso, ele se manifesta, ele manifesta a sua ilusão, mas ele antes, já havia recebido a bênção de estar em Shakyarasa, mas como ele ofende Krishna, ele então tem que nascer na família de um muçulmano, como Haridas Thakur. Brahma Vimor Lila passa sobrevoando Vrindavana, com seu cisne, vê Krishna, ele havia visto Krishna antes da criação, onde Krishna estava no seu Gyana Mudra, com o seu Gyana Mudra, mas era diferente, porque ali havia uma formalidade, etiqueta, era um caminho mais formal, que Krishna havia mostrado a Brahma. Mas agora Brahma vê Krishna comendo com sua mão esquerda, e sua mão esquerda cheia de arroz, com iogurte e fruta, e vê como um vaqueiro, etc. Brahma então acha que tudo isso é estranho, porque na realidade comer com a mão direita é um sinal de civilização. Ele então pensa, esta é uma pessoa incivilizada, esse foi o pensamento de Brahma. Diva Goswami diz que a graça de um devoto é a causa principal para adquirir o Bhakti, porque Bhagavan não é a causa primária, embora ele pareça assim ser. Por exemplo, se o fígado começa a vibrar como o coração, então esta é uma desorganização celular, um câncer. Então o fígado tem que se secretar a bilis, tem que digerir as coisas e não bater ou vibrar como o coração. Esta é uma organização cósmica que temos que entender.
Bom, Haribaktilash, nós estamos aí no terceiro Vilas, texto 16. Sendo assim, aquele que deseja alcançar o objetivo último da vida deve exibir o comportamento conhecido como Sadachara. Ó rei, mesmo que uma pessoa tenha uma fé completa e não invejosa e não possua nenhuma outra qualidade, facilmente irá alcançar o objetivo desejado por se comportar de acordo com os códigos da conduta apropriada. Agora vamos para versos. Bom, agora a gente não vai fazer versos ainda, a gente vai selecionar outros versos, então a gente hoje não tem versos para estudar. E, para recordar, sim. Para recordar a gente tem um montão. Vamos lá. Vamos lá. Tadyanam Samarchanam. Bom, está a oferecer o serviço aos Tádias que estão relacionados a Vishnu. Né? Bom, Namaparada Juktanam, aquele que ofendeu o santo nome, deve continuar cantando. Né? E Guru Krishna Parshade tem a oportunidade de se associar com o mestre espiritual de boa fé pela graça de Krishna. Bom, Sadakanam Ayam Premanaha Pradur Bhave Kramaha. Este é o caminho do Sadhana Bhakti, o desenvolvimento gradual do amor de Deus pelo devoto interessado na consciência de Krishna. E aqui, esse aqui. Nirvinasya, quando uma pessoa está chateada com a natureza temporária e ilusória deste mundo. Né? Tyajati Douratman Chintitasya no Chintaya. Considera outra vez a natureza deste mundo e eventualmente abandona a falsa identificação com a matéria. Ok. Agora o filosofando. Vamos ver se a gente acha o filosofando aqui. Filosofando. Quanto mais observa o universo, mais ele se assemelha a um grande pensamento de que Quanto mais observa o universo, mais ele se assemelha a um grande pensamento do que a uma grande máquina. Albert Einstein. E Prapana Jivanamrita. Vamos lá. Prapana Jivanamrita, a gente está aí no texto 26, né? Néctar da palavra escritural. Então tá lá, é isso. As almas rendidas aos pés de nosso Senhor Hari são competentes para salvar outras, e as almas plenamente autossatisfeitas também se rendem aos pés de nosso Senhor. Mesmo menor associação com sábios supremamente tranquilos, que se render aos pés de nosso Senhor purifica as pessoas do mundo. Porém, Rio Grande só purifica aqueles que se banham nele.